O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você vai conferir mais uma reportagem especial da série Conhecendo Melhor o Conselho Nacional de Justiça. Você vai entender como é a composição do CNJ e ainda mais destaques da nossa retrospectiva de 2013. Os eventos que vão marcar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. No quadro Bastidores, eu converso com o juiz Atalá Correia, membro do Comitê Gestor da Conciliação. Essas e outras notícias de destaque do Conselho Nacional de Justiça, você confere a partir de agora. E a gente começa esta edição com a nossa terceira reportagem da série Conhecendo Melhor o Conselho Nacional de Justiça. Hoje você vai entender melhor como é a composição do CNJ. Ao todo, são 15 membros. O Conselho Nacional de Justiça foi criado há quase 10 anos. Neste período, juristas conhecidos em todo o país tiveram a oportunidade de participar do órgão que tem a função de controlar e fiscalizar o judiciário. O desembargador federal Girair Aram Meguerian fez parte da primeira composição do Conselho Nacional de Justiça. Ele se recorda na época da criação do Procedimento Administrativo Disciplinar, o PAD, e os principais desafios do início do CNJ. O primeiro desafio era montagem, estabelecer as rotinas de trabalho, estabelecer como autuar os processos, o próprio nome dos procedimentos foi estabelecido nessa primeira composição, pedido de providência, processo administrativo disciplinar e assim por diante. Elaborar projetos, criar grupos de trabalho e, principalmente, fiscalizar os integrantes do Poder Judiciário. Esta é a função dos conselheiros do CNJ. As sessões são realizadas neste plenário, que fica na sede do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, são 15 membros, com mandato de 2 anos. Agora nós vamos explicar para você como é feita a composição do CNJ. O cargo mais importante, o presidente do CNJ, é ocupado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, atualmente o ministro Joaquim Barbosa. Já as outras 14 vagas são por indicação. À direita do presidente fica o Corregedor Nacional de Justiça, que é sempre o ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo próprio tribunal. Ao lado dele fica um conselheiro que é desembargador, membro de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Na sequência, um juiz do Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, representando a primeira instância do Judiciário. Contemplando a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho faz a indicação de um juiz de Tribunal Regional do Trabalho. Do mesmo lado, também fica um dos indicados pelo Procurador-Geral da República, que escolhe um membro do Ministério Público. Logo em seguida, também fica um dos indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. E para completar, temos a presença de um cidadão de notável saber jurídico e ilibada reputação, indicado pela Câmara dos Deputados. Já do lado esquerdo do presidente, a primeira vaga é ocupada por um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo TST. Em seguida, vem um conselheiro membro da Justiça Estadual, indicado pelo Supremo. Depois, o Superior Tribunal de Justiça indica um juiz federal para que a Justiça Federal de segunda instância também esteja representada no CNJ. O Tribunal Superior do Trabalho também faz uma segunda indicação para que esteja presente um conselheiro membro da primeira instância da Justiça do Trabalho. Do lado esquerdo também fica o segundo membro do Ministério Público, desta vez um MP estadual. Na sequência, o segundo advogado indicado pela OAB. E para completar a composição do CNJ, outro membro de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicada pelo Senado Federal, o que transforma o Conselho Nacional de Justiça em um órgão diversificado, capaz de analisar as situações enfrentadas pelo Judiciário de forma ampla. Permite uma visão mais abrangente da problemática do Judiciário, porque os demais integrantes são, na verdade, provenientes de órgãos essenciais ao funcionamento da Justiça. Na atual formação, uma curiosidade. Pela primeira vez, 1/3 do CNJ é representado por mulheres. As conselheiras Ana Maria Duarte Amarante, Débora Ciossi, ministra Maria Cristina Peduzzi, Gisela Gondim e Luísa Cristina Frisch-Heinsen tomaram posse neste ano para o biênio de 2013 a 2015. As composições anteriores contaram com no máximo 2 mulheres. Para a conselheira Ana Maria Amarante, isto representa um avanço na justiça brasileira, com mais igualdade entre homens e mulheres. O que tem sido bom? Muitos dizem que mulher seria uma mão mais pesada na aplicação da disciplina,
porque a nossa atuação se restringe ao âmbito mais de controle administrativo, sobre aspecto, às vezes, disciplinar do Poder Judiciário, buscando primordialmente o aperfeiçoamento de políticas para melhor desempenho das funções que ele realiza. Mas ficamos apenas nessa esfera administrativa e, principalmente, buscamos garantir a autonomia do Judiciário. Na próxima semana você vai ver as campanhas que são feitas pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora, você acompanha mais destaques da nossa retrospectiva de 2013 com as principais decisões do Conselho. Na última sessão do primeiro semestre, o CNJ também aposentou compulsoriamente 2 desembargadores e ex-presidentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, acusados do desvio de recursos no montante de 14 milhões destinados ao pagamento de precatórios. O relator foi o conselheiro Jorge Hélio. Nós estamos falando de desvio comprovado de 14 milhões e meio de reais dos cofres públicos do Rio Grande do Norte, do Judiciário do Rio Grande do Norte, dos quais, em sede de delação premiada, o casal composto pela chefe de setor de precatórios e seu esposo devolveu ao erário algo que, segundo consta aqui de laudos, eu não fui fazer nenhum laudo, eu não sou intérprete de laudo, eu me valho deles como matéria-prima e me valho das pessoas e instituições competentes para tanto, oficiais, evidentemente, não contratadas, mas oficiais, 6 milhões e meio foram devolvidos. Então, nós estamos falando de 14 milhões e meio, 6 milhões e meio, nós estamos falando ali de 8 milhões que estão no limbo. Com relação à vasta prova documental, é preciso ressaltar que, de fato, não há um vídeo, uma carta, um bilhete, uma fotografia ou anotação de diário que comprove que os desembargadores Oswaldo Soares Cruz e Rafael Godeiro Sobrinho tenham se apropriado dos valores desviados dos cofres públicos. É sabido que articulações ilícitas dessa natureza não costumam deixar rastros. O esquema contou com a participação de laranjas e teria funcionado entre 2007 e 2011. Os laranjas afirmam que recebiam isso, sacavam e iam entregar isso na porta da agência, ao senhor George Luiz. Os recursos eram sacados ou transferidos por meio de cheques, transferências diretas e guias de depósito. Os 33 cheques foram emitidos durante a gestão do desembargador Oswaldo Cruz e tiveram como beneficiários a própria senhora Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal, seu esposo, George Luiz de Araújo Leal, a empresa Glex Empreendimentos e Serviços Limitada, cujos sócios proprietários são justamente a senhora Carla e o senhor George Luiz, bem como a senhora Tânia Maria da Silva, o senhor Carlos Alberto Fazanaro Júnior e o senhor Carlos Eduardo Cabral Palhares de Carvalho. O conselheiro Silvio Rocha entendeu não caber punição do CNJ em relação ao desembargador Rafael Godeiro Sobrinho, por ele ser aposentado. Foi o único a discordar do voto do relator, elogiado pelo colega Wellington Saraiva. Vossa Excelência, e aproveito para parabenizá-lo, dizendo que Vossa Excelência, se me permite o elogio, encerra com chave de ouro a sua participação neste Conselho com esse voto lapidar. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? É fácil. Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é a cartilha da Agência Nacional de Telecomunicações. O documento traz os principais direitos dos usuários e obrigações das prestadoras de serviços de telecomunicações. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também pode saber mais sobre a cartilha da Anatel. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/cnj_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/cnj. O CNJ está na rede.
E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os destaques. No dia 11 de fevereiro será realizada a sessão de número 182 do Conselho Nacional de Justiça, a primeira de 2014. O CNJ se reúne no plenário do Conselho na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, às 9 horas da manhã. Entre os dias 8 de janeiro e 7 de fevereiro, estará aberta a consulta pública sobre minutas de resolução que dispõe sobre a distribuição da força de trabalho e de orçamento no âmbito do Poder Judiciário. O envio de comentários e sugestões deverá ser feito através do e-mail consultapublica@cnj.jus.br. No dia 20 de janeiro, às 9 horas, vai começar a ser feita a correição das unidades de 1º e 2º graus da Justiça Comum Estadual do Amazonas. Já no dia 3 de fevereiro, começa a correição nas unidades de 1º e 2º graus da Justiça Comum Estadual da Bahia. O CNJ vai realizar a primeira audiência pública da história do órgão. Vão ser debatidos temas como a eficiência da Justiça de 1º grau, extinção ou redução da competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da Justiça Eleitoral. A audiência pública será dividida em 2 blocos que serão realizados nos dias 17 e 18 de fevereiro. O primeiro bloco será destinado à discussão sobre a eficiência na Justiça de 1º grau. O segundo será dedicado ao debate sobre extinção ou redução na competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da Justiça Eleitoral. Poderão participar do debate órgãos públicos, autoridades, entidades da sociedade civil e especialistas. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o juiz Atalá Correia. Ele é membro do Comitê Gestor da Conciliação. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e hoje eu recebo aqui no programa o juiz Atalá Correia. Ele é membro do Comitê Gestor da Conciliação. Bem, doutor Atalá, muito obrigado pela presença aqui no CNJ em Ação. Nós vamos falar da conciliação. Nós tivemos, inclusive, no início de dezembro, a Semana Nacional da Conciliação. Mas, antes de entrarmos necessariamente na proposta do Conselho Nacional de Justiça, quando é que a conciliação entra em ação? Ou seja, uma parte pede ou a outra, ou o próprio juiz que determina. Qual é o procedimento para que haja a tentativa, pelo menos vamos dizer assim, a tentativa da conciliação? Rimac, inicialmente obrigado pelo convite de estar aqui hoje, falando um pouco sobre conciliação e mediação, que é um movimento importante do CNJ que pretende mudar a cara da justiça. Como você bem lembrou, agora em dezembro de 2013 nós tivemos mais uma semana, foi a 8ª Semana Nacional de Conciliação. E essa ideia de ter semanas de conciliação tem muito a ver com não só resolver um número elevado de conflitos através da conciliação e da mediação, mas também de divulgar para toda a sociedade que isso é uma iniciativa importante do Poder Judiciário como um todo. Mas respondendo especificamente à sua questão, a conciliação ela pode partir do juiz, que pode sugerir para a parte. Então, é muito comum que a parte venha solicitando uma cobrança, qualquer litígio, como é comum no judiciário, e que o juiz sugira que as partes passem por uma conciliação. Em algumas situações específicas, a legislação já convida as partes para uma audiência de conciliação obrigatoriamente. Isso é muito característico do rito sumário, que são valores, em regra, de até 60 salários mínimos, e é muito característico do juizado especial civil, né? que são valores de até 40 salários mínimos, mas mais ordinariamente de até 20 salários mínimos, porque até 20 salários mínimos as partes podem estar em juízo sem advogado. Então, para você ter uma ideia, aqui no juizado de Brasília, nos juizados civis de Brasília, fazendo essas audiências que a lei determina, nós tínhamos um índice de acordo que estava em torno de 20% de acordo. Então, de cada 100 processos que eram ajuizados, cerca de 20 saíam dessa primeira audiência com um acordo. Tá? A partir do momento que começa a se divulgar as técnicas de conciliação,
e se preparar, tanto juízes quanto servidores, o índice pula de 20, hoje nós estamos no índice próximo de 40. Então, para você ter ideia, por mês entram aqui nos Juizados Especiais Civis de Brasília cerca de 1.500 processos. Nessa primeira audiência de conciliação, se resolve cerca de 500 processos. E só os outros 1.000 restantes, ou seja, 2/3, é que vão efetivamente ser analisados no mérito de quem tem razão e quem não tem razão e vão ser solucionados com uma sentença do judiciário. Então, a conciliação, além de resolver processos que pode chegar a um número elevado de processos, ela tem uma outra conotação. Ela tem uma conotação de resolver o processo com qualidade. Então, você imagina que uma parte... Ou seja, não é algo imposto, não há uma determinação, há uma conversa, uma negociação. Exatamente. A conciliação, justamente, nós temos um terceiro, que é um conciliador ou um juiz, mas preferencialmente um conciliador, que conversa com as partes, estimulando elas, ouvindo as necessidades, ouvindo os interesses, né? Então, uma das técnicas que se emprega nesse movimento é de escuta ativa. Então, a audiência de conciliação, como eu te disse, ela já era prevista na lei. Então, era uma prática comum você chegar... Bom, aqui é a audiência de conciliação. Tem acordo? Tem acordo? Ah, não tem acordo, muito obrigado, vamos para a próxima audiência, certo? Ou vamos para a próxima etapa do processo. Quando se começam a divulgar as técnicas de conciliação, isso muda de figura. Então, a pessoa que faz a conciliação, que é preferencialmente o conciliador, ele passa a ouvir a parte. Muito bem, por que o senhor está aqui? Então, ele dá tempo para a parte falar. Isso parte muito de uma escuta ativa, dá valor para a pessoa, para que ela possa entender que aquele problema dela que está vindo ao Poder Judiciário é motivo de preocupação, é motivo de interesse do Judiciário como um todo. Então, se ouve uma parte, se ouve outra parte. E a partir daí, as técnicas passam a estimular a conversa entre elas, quer dizer, uma parte entende o ponto de vista da outra, tá? Para que elas possam tentar construir uma solução comum. Mas, ordinariamente, o que o juiz decide é a favor de uma parte e desfavor da outra. Então, a tendência das partes é ver que quem ganhou vê a sentença do juiz como uma decisão justa, certo? E quem perdeu vê a decisão do juiz como uma sentença... Ou às vezes nem sempre, né? Às vezes quem ganhou também entende que não está ainda adequado. Eu brinco, às vezes, e falo assim, o juiz é a única pessoa que, querendo ajudar a solução de conflito, entrega uma sentença que é muitas vezes vista... Desagrada os dois. Que desagrada os dois. Querendo ajudar, desagrada os dois. Então, a sentença tem é um terceiro que não conhece as partes, não conhece a vida delas, que está dando uma solução imposta, uma solução baseada em preceitos abstratos da lei, para o caso delas. E que cumpra-se, né? E que deve ser cumprida, gostando ou não. Então, por exemplo, você tem que pagar uma dívida de 1.000, muito que bem. Se o juiz manda pagar essa dívida de 1.000, ele manda pagar de uma vez só. O juiz não tem o poder de dizer, você vai pagar essa dívida em 10 prestações de 100. Mas se você reconhece que deve alguma coisa, é melhor que você tente negociar, porque às vezes você consegue negociar um desconto. Em vez de pagar 1.000, você paga 900, 800. E muito comumente o credor parcela. Então, em vez de você ter uma sentença que te obriga a pagar 1.000 de uma única vez, você tem um acordo pelo qual você vai pagar 80 em 10 vezes, vamos supor. Então, isso é um benefício prático. Então, a parte que deve sai satisfeita e a parte que é credora também sai satisfeita, apesar do desconto e apesar das parcelas. Agora, doutor Tanar, nós tivemos aí uma novidade na conciliação no início de dezembro passado, que é justamente com relação ao questionário. Como é que funcionou isso? O CNJ, dentre as várias iniciativas que vem tomando para estimular a conciliação, estimular a mediação, o CNJ resolveu sugerir um formulário que é aplicado às partes que participam da conciliação,
durante a Semana Nacional de Conciliação, tornando isso uma praxe nacional. Então, qual é a ideia? A ideia aqui é pesquisar a qualidade do serviço que o judiciário presta ao cidadão. Então, se o cidadão vem para a Semana Nacional de Conciliação, ou se vem para uma rodada de conciliação fora da Semana Nacional, nós gostaríamos de saber dele o que ele achou. Então, o que ele sentiu ali naquele momento da conciliação? Ele achou que as iniciativas foram positivas? Como é que foi o comportamento do conciliador? Foi um comportamento positivo? Ajudou a ter uma solução? Ou ainda que não tenha ajudado a ter uma solução, foi um comportamento adequado? Ele se sentiu valorizado ali naquela situação? Então, nós estamos avaliando o conciliador, nós estamos avaliando a conciliação como um todo, nós estamos avaliando a percepção, isso é muito importante, a percepção do que esse cidadão tem do judiciário. E aqui em Brasília nós já aplicávamos um formulário parecido com esse que o CNJ sugeriu, e todos aqueles cidadãos que passam pela conciliação respondem positivamente. A minha impressão sobre o Poder Judiciário mudou. Eu vejo o Poder Judiciário como algo mais humanizado, como algo que me atende melhor. Então, isso é muito importante para a gente, não é só a entrega de um papel, de uma sentença. E serve como referência, um bom parâmetro para a capacitação desses conciliadores, né? Desses mediadores. O CNJ investe muito fortemente nessa ideia. A conciliação, ele é um movimento muito positivo, mas cuja implementação no campo prático, ela exige conciliadores, né? Então, exige que um número elevado de pessoas, então se a gente tem 90 milhões de processos no Brasil hoje, para conciliar todos esses processos, nós vamos precisar de um número elevado de pessoas treinadas. Não são pessoas que chegam lá e perguntam, tem acordo, mas pessoas que saibam as técnicas da conciliação, saibam ouvir e saibam encaminhar o diálogo entre as partes. Então, o CNJ investe nesse treinamento e uma das funções do formulário é efetivamente avaliar indiretamente como esses conciliadores, que é a cara do judiciário perante esse judicionado, se ele está sendo bem treinado. Então, a conciliação como um todo, é importante não ver só como uma forma de que o judiciário tem de se livrar do processo, né? Não é isso. Efetivamente, a conciliação é um investimento do judiciário na qualidade do serviço público, na qualidade da prestação jurisdicional. Então, se não for, vai só retardar, mas cedo ou mais tarde a pessoa vai voltar para o judiciário. Exatamente. Se o cidadão sai satisfeito, ele diz, se o conciliador foi bem avaliado, isso significa o quê? Que o conciliador foi bem treinado, certo? Então, no movimento da conciliação, é importante que a gente entenda o seguinte, não há uma necessidade de fazer acordo a todo e qualquer custo, certo? Porque, muitas vezes, quando eu disse para você, olha, é mais interessante que que o conciliador esteja na sessão do que o juiz, porque nós, juízes, podemos ter a tentação, né, de dizer para a parte, olha, faça esse acordo porque é melhor para você. Quando você está dizendo, faça esse acordo que é melhor para você, o juiz está extrapolando a função dele e a parte ouve aquilo como um recado. Eu tenho que fazer esse acordo. Vira um recado. Né? Então, quando o conciliador, ele não é a pessoa que vai julgar, ele não fala muito, ele escuta muito. Mas quando ele fala, aquilo não é visto pela parte como uma ideia de imposição de um acordo. Bem, eu tive a satisfação de conversar aqui com o juiz Atalá Correia. Nós falamos justamente sobre a conciliação e também a mediação. A mediação ficou um pouquinho, mas está nesse contexto. Doutor Atalá, muito obrigado pela presença aqui no CNJ em Ação. Está ótimo, muito obrigado a vocês. E nós vamos agora conferir mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Presos não vinculados a instituições de ensino, mas que concluíram o ensino fundamental ou médio, após serem aprovados nos exames que fornecem as certificações,
também terão direito ao acréscimo de tempo necessário para reduzir a pena prevista na Lei de Execução Penal. A norma foi definida por uma recomendação aprovada pelos conselheiros do CNJ. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!